Queridos irmãos, boa noite. Hoje, dia 27 de janeiro de 2012. Vejam, a gente sempre está lembrando aqui, né? Como passa rápido. Janeiro praticamente já são águas passadas, não é? Então nós já só temos 11 meses para terminar o ano. Isso se nós não tivermos interrompido a marcha da civilização no dia 21 de dezembro de 2012, né? Segundo previsões dos maias, nós vamos ter grandes problemas no planeta. Eu até tenho dito que, em se tratando dos maias, nós não podemos simplesmente maiar. Nós temos que ter atenção, porque os maias não foram quaisquer não. Os maias foram grandes astrônomos, cosmólogos, pessoas, não eram índios lá do mato atrasados, não. Os maias têm cálculos matemáticos, astronômicos extraordinariamente precisos e reveladores. Os maias calcularam a distância da Terra à Lua, e para os cálculos da NASA hoje tem uma diferença de acho que 20 segundos, que segundo alguns exegetas, alguns interpretadores disso, dizem que os cálculos da NASA que estão errados, dos maias estão certos. Então os maias não são para ser totalmente desprezados, não. Nós vamos até fazer aí alguns programas depois na televisão, e provavelmente vamos comentar aqui a respeito disso, com certeza. Nós podemos comentar, nós temos embasamento ao conteúdo doutrinário na codificação, para nós fazermos essas interpretações e chegarmos a boas conclusões, conclusões seguras, tranquilas, até porque, veja bem, aquele povo que morreu essa semana, anteontem, lá embaixo no Rio de Janeiro, com aquele desmoronamento daqueles 3 prédios, eles há 3 dias atrás não estavam absolutamente preocupados nem com os maias, nem com o fim do mundo. E, no entanto, morreram ali. Tiveram uma tragédia ali. Muita gente, os entes queridos todos, passando por sofrimento, que há 3 dias atrás eles não imaginavam. Vejam como nós temos que estar preparados para a vida. Não viver pensando em desgraça, pensando no sofrimento, mas nós temos que procurar, enquanto estamos aqui encarnados, compreender esse mecanismo da vida, da morte, das provas, dos sofrimentos, para nós sofrermos menos, para quando as coisas acontecerem, nós estarmos mais ou menos preparados. Nós não sermos pegos de surpresa com relação a isso. Então é muito bom pensar. Vamos supor para argumentar, vamos admitir para argumentar, como diz no direito, vamos admitir para argumentar. E se no dia 21 de dezembro mesmo de 2012 as coisas mudarem todas, vocês estão preparados? Eu estou? É o que nós vamos depois comentar. Vamos fazer a prece para iniciar a nossa reunião de hoje, que é de esclarecimento de dúvidas, e a Valerinha vai fazer essa reunião de hoje. Queridos amigos espirituais, muito obrigado por mais esta oportunidade, por estarmos aqui, em nome de Deus, para ouvirmos, refletirmos, analisarmos sobre os conhecimentos que nos trazem, que nos são transmitidos através da doutrina espírita, para que nós, compreendendo melhor a vida, compreendendo melhor as regras de Deus, como nos estão sendo reveladas pela doutrina espírita, nós tenhamos mais segurança, nós tenhamos mais confiança, nós tenhamos, inclusive, mais tranquilidade na vida, apesar de todos os problemas que podem surgir, que podem nos acometer, a fim de que nós saibamos enfrentá-los e vencê-los da melhor forma possível para o nosso progresso espiritual. Muito obrigado, portanto, a todos os espíritos que aqui estão, nos ajudando, nos inspirando, nos intuindo, abrindo os nossos corações, o nosso entendimento, para que nós tiremos o maior proveito possível da noite de hoje e que, em nome de Deus, nós possamos iniciar os trabalhos de hoje. Que assim seja. E com vocês, Valéria Cristine. Boa noite a todos. E vamos aproveitar, né, mais uma semana, passou aí rapidinho, né? A gente estava aqui semana passada fazendo um estudo, passa rápido, a gente nas nossas atividades envolvidos. E diante, né, desse ocorrido aí na quarta-feira, desse desabamento dos prédios, e diante, né, de tantas tragédias, de tantos flagelos que nos atingem, né, num planeta como esse que nós vivemos de provas e expiações,
várias questões se levantam e se apresentam toda vez que acontecem essas coisas, principalmente assim inesperadas. Então, eu separei aqui para a gente analisar, né, 3 itens dentro da doutrina espírita que vão falar sobre isso, que vão nos esclarecer sobre essas coisas que acontecem, por que acontecem, por que uns conseguem sobreviver e outros morrem. Há realmente privilégio, um milagre, como se fala aí, e a gente vai ver que não é bem assim. Então nós vamos estudar questões aqui do Livro dos Espíritos e do Evangelho segundo o Espiritismo que vão nos esclarecer acerca dessas situações. Primeira delas, né, que eu separei aqui para a gente refletir, lei de igualdade, que é uma lei divina que consta aqui no Livro dos Espíritos. E a questão 803, Kardec pergunta o seguinte: todos os homens são iguais perante Deus? E a resposta: sim, todos tendem para o mesmo fim e Deus fez as suas leis para todos. Dizeis frequentemente: o sol brilha para todos, e com isso dizeis uma verdade maior e mais geral do que pensais. Aí vem um comentário de Kardec: todos os homens são submetidos às mesmas leis naturais, todos nascem com a mesma fragilidade, estão sujeitos às mesmas dores, e o corpo do rico se destrói como o do pobre. Deus não concedeu, portanto, superioridade natural a nenhum homem, nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos são iguais diante dele. E aqui a gente vê realmente, não houve milagres, né? Os que foram salvos, os que conseguiram sobreviver o desabamento dos 3 prédios, não foram salvos por milagres, é porque Deus tem preferência por eles em favor dos outros. Claro que não. Eles estavam ali submetidos a passar por aquele processo ali de expiação, de prova, e uns sobreviveram e outros deixaram o corpo físico, porque era um momento, como a gente vai estudar aqui também, essa questão da fatalidade, quando tem que acontecer, quando não acontece, a gente vai estudar aqui. Então, todos nós estamos submetidos a essas leis. A lei de destruição, nós, né, agora completamos 1 ano aí da tragédia aqui na nossa região, que a gente já estudou aqui, que é uma lei divina também, a lei de destruição, que aos nossos olhos é uma desgraça, uma destruição, mas são leis divinas. E como são leis criadas por Deus, que como a gente aprende na doutrina espírita, é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, são leis corretas, são leis justas, e nós, espíritos, que estamos evoluindo, estamos exatamente nos aperfeiçoando intelectualmente e moralmente para compreender essas leis e depois, e o mais importante, praticar essas leis divinas. Então a gente vê aqui que todos nós estamos submetidos. Foram eles que passaram por aquela tragédia. Quem de nós está livre? E se realmente no dia 21 de dezembro, como diz Zé Manuel, acontecer aí uma grande explosão e nós não vamos mais estar habitando o planeta Terra, nós estamos preparados para isso? Nós estamos preparados para a morte, para esse entendimento? Porque esses irmãos não estavam. E o que nos choca, né, não é choca, mas o que mexe com a gente é o inesperado, porque morrer a gente sabe que vai morrer, a gente sabe que vai deixar o corpo físico, mas quando isso acontece a gente não sabe. Aquelas pessoas que estavam trabalhando saíram de casa num dia normal, foram trabalhar, muitos se acidentaram, se salvaram e muitos não retornaram às suas atividades. Muitos ainda estão desaparecidos. Aqueles familiares, né, que se encontram naquela situação de desespero, de dor, de angústia, e é um motivo realmente de angústia, de dor, porque por que não nós? Poderia ser um de nós. Eu tenho uma irmã mesmo, a minha irmã caçula, ela trabalha lá pertinho. Por quê? Com aqueles outros, nós também podemos passar por isso. Nós não sabemos o dia de amanhã. Então, nós temos que estar preparados. É claro que a gente sofre, que a gente, como humano, a gente se consterna com a dor do outro, porque são eles agora, e por que não nós? E na nossa hora? E aí a gente vem aqui para o Evangelho segundo o Espiritismo,
dentro do capítulo Bem-aventurados os aflitos, e os espíritos vêm nos falar aqui, ó, perda de pessoas amadas, mortes prematuras. A gente tinha lá muitos jovens, 20 e poucos anos, 30 anos, ali fazendo curso, se desenvolvendo ali intelectualmente, jovens, né? Então nós vamos refletir um pouquinho sobre o que nos dizem os espíritos aqui, ó. Quando a morte ceifa nas vossas famílias, arrebatando sem restrições os mais moços antes dos velhos, costumais dizer: Deus não é justo, pois sacrifica um que está forte e tem grande futuro e conserva os que já viveram longos anos cheios de decepções. Pois leva os que são úteis e deixa os que para nada mais servem. Pois despedaça o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que era toda a sua alegria. Humanos, é nesse ponto que precisais elevar-vos acima do terra a terra da vida, para compreenderdes que o bem, muitas vezes, está onde julgais ver o mal, a sábia previdência, onde pensais divisar a cega fatalidade do destino. Por que haveis de avaliar a justiça divina pela vossa? Podeis supor que o Senhor dos mundos se aplique, por mero capricho, a vos infligir penas cruéis? Nada se faz sem um fim inteligente, e seja o que for que aconteça, tudo tem a sua razão de ser. Se prescrutasseis melhor todas as dores que vos advêm, nelas encontraríeis sempre a razão divina, razão regeneradora, e os vossos miseráveis interesses se tornariam de tão secundária consideração que os atiraríeis para o último plano. E olha aqui como esse trechinho aqui faz com que a gente reflita. Isso nós estamos falando de uma tragédia que aconteceu, né, daquele incidente, mas isso acontece com cada um de nós, no nosso âmbito familiar, no nosso âmbito de trabalho. Todos nós temos dores, temos aflições, temos resgates a fazer. Então isso acontece, e como nós vimos aqui, nada é por acaso. Nada é por acaso. Onde a gente enxerga muitas vezes uma desgraça, um mal, com o tempo nós vamos compreender que aquilo era necessário. Não necessário para os nossos interesses mundanos, materiais, mas para o interesse da alma, para o interesse do espírito, porque é o que interessa. Se nós não estivermos mais habitando um planeta Terra, vamos estar, dependendo da nossa condição, se nós ainda estivermos assim, pouco evoluídos moralmente, vamos habitar outras moradas, outros planetas de provas e expiações, outras escolas que vão nos servir para esse aperfeiçoamento do espírito. Nós estamos aqui de passagem e estamos submetidos a tudo isso, a todas essas dores, a todas essas situações que quando a gente está passando é difícil da gente encarar, mas que a gente com o tempo, com o estudo, com o entendimento de que a vida espiritual é a vida verdadeira, aí sim a gente vai entendendo. É claro que a gente vê, nossa, mas tantas pessoas jovens estavam lá trabalhando, claro, estão lá, desencarnaram, precisam da nossa ajuda através da prece, do pensamento elevado, pedindo por eles, pedindo pelos seus entes queridos que aqui ficaram, que foram surpreendidos, né, com essa situação, porque a gente realmente se coloca no lugar. Imagina quantas situações ali a gente não pode supor, a gente pode refletir. Às vezes a gente sai dentro de casa chateado com alguém, brigado, discute, e a gente não sabe se no dia seguinte a gente vai ter a oportunidade de estar com aquela pessoa novamente, se a gente vai ter a oportunidade de estar com ela, de pedir perdão. Não pode acontecer em muitas situações da nossa vida, esses desgastes, esses conflitos, e muitas vezes a gente se deixa levar sem pensar nisso, que pode ser a última vez que a gente esteja falando com aquela pessoa, que a gente esteja convivendo ali junto dela. Então, são muitos fatores, muitas coisas para a gente refletir quando acontecem essas situações que todos nós estamos submetidos, como a gente leu aqui. Vamos continuar aqui, ó. Crede-me, a morte é preferível numa encarnação de 20 anos
a esses vergonhosos desregramentos que pungem famílias respeitáveis, dilaceram corações de mães e fazem que antes do tempo embranqueçam os cabelos dos pais. Frequentemente, a morte prematura é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai, e que assim se preserva das misérias da vida, ou das seduções que talvez lhe acarretassem a perda. Não é vítima da fatalidade aquele que morre na flor dos anos. É que Deus julga não convir que ele permaneça por mais tempo na terra. É uma horrenda desgraça, dizeis, ver cortado o fio de uma vida tão prenhe de esperanças. De que esperanças falais? Das da terra, onde o liberto houvera podido brilhar, abrir caminho e enriquecer? Sempre essa visão estreita, incapaz de elevar-se acima da matéria. Sabeis qual teria sido a sorte dessa vida, ao vosso parecer tão cheia de esperanças? Quem vos disse que ela não seria saturada de amarguras? Desdenhais então das esperanças da vida futura, ao ponto de lhe preferirdes as da vida efêmera que arrastais na terra? Supondes então que mais vale uma posição elevada entre os homens do que entre os espíritos bem-aventurados? E eles nos chamam a atenção mesmo. O que a gente realmente está, o que a gente prefere? Aonde nós estamos colocando os nossos tesouros? Aonde nós estamos colocando as nossas ideias, os nossos pensamentos? Nessa vida passageira, rápida, que dura muito pouco para alguns e dura mais para outros? Ou na vida futura, na vida eterna, que a gente leva, que a gente vem para cá para provar, para espiar, para evoluir? Qual? Aonde nós estamos, né? Para onde nós estamos olhando? O que está nos orientando na vida? É o que eles nos falam aqui, né? Em vez de vos queixardes, regozijai-vos quando praz a Deus retirar desse vale de misérias um de seus filhos. Não será egoístico desejardes que ele aí continuasse para sofrer convosco? Essa dor se concebe naquele que carece de fé e que vê na morte uma separação eterna. Vós, espíritas, porém, sabeis que a alma vive melhor quando desembaraçada do invólucro corpóreo. Mães, sabei que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, estão muito perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem, seus pensamentos vos protegem. A lembrança que deles guardais os transporta de alegria, mas também as vossas dores desarrazoadas os afligem, porque denotam falta de fé e exprimem uma revolta contra a vontade de Deus. Vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações do vosso coração a chamar esses entes bem-amados, e se pedirdes a Deus que os abençoe, em vós sentireis fortes consolações, dessas que secam as lágrimas, sentireis aspirações grandiosas que vos mostrarão o porvir que o soberano Senhor prometeu. Foi uma comunicação aqui de Sanson, ex-membro da Sociedade Espírita de Paris, em 1863, né, que nós acabamos de estudar. Então nós precisamos sim. E é nesse sentido que a doutrina espírita tem muito a nos oferecer, para nós todos, a humanidade. Não é que nós tenhamos, né, diante desses acontecimentos, espírita tem explicação para tudo, espírita não sofre, não. Nós sofremos, nós sentimos a perda dos nossos entes queridos, nós passamos por momentos em que nós vacilamos através da nossa fé. Nós não somos poupados por conhecer tudo isso, nós não somos poupados das dores, das aflições, mas quando elas chegam, primeiro a gente entende que se elas acontecem, foi porque Deus permitiu. E Deus, sendo infinitamente justo e bom, é uma causa justa, porque senão Ele não permitiria que a gente passasse por isso. E isso faz toda a diferença. A gente sofre, a gente vacila, mas a gente se fortalece numa fé esclarecida. Nós não vamos ser poupados, não. Nós vamos passar, mas nós vamos sim nos munir de entendimento, de coragem, de força, para passar por tudo que a gente tem que passar. Esses queridos lá, irmãos que estão passando por isso,
Realmente é muita dor, a gente se coloca no lugar daquelas pessoas, porque nós não estamos livres de nada, nós não estamos imunes. Então devemos sim, o nosso papel de espíritas é falar sobre isso, tendo oportunidade, é divulgar esse entendimento, esse estudo da doutrina espírita, porque isso sim faz a diferença. A dor, ela vai existir, a saudade, o sofrimento pela perda, tudo isso, pelo inesperado, mas há um entendimento, é diferente. Porque as pessoas se fortificam nesse esclarecimento, entendem que os seus entes queridos deixaram os corpos porque era o momento deles passarem por aquilo ali e vão continuar o seu aprendizado, vão continuar as relações, porque as pessoas sofrem muito com a perda de entes queridos por causa disso, porque acham que há uma separação abrupta, uma separação definitiva, e não há. Claro que nós não vamos mais conviver com aqueles queridos ali na vida física, do cotidiano, mas eles vão estar ligados a nós pelos nossos sentimentos, pelos nossos pensamentos. Nós já passamos muitas vezes pelo planeta Terra, nós temos entes queridos, temos parentes que nós, em outras existências, e isso não se perde, essas relações, ora, estamos aí cada um no seu caminho, cada um no seu desenvolvimento, mas nós estamos conectados, nós estamos juntos no mesmo ideal, no ideal de vencer as nossas dificuldades, nós vamos auxiliar, ora nós vamos estar no plano espiritual e eles vão estar retornando à matéria, isso não se perde. Deus não ia permitir que as pessoas convivessem umas com as outras, que a gente se empenhasse nesse convívio, porque muitas vezes não é um convívio agradável, a gente sabe, e esse empenho de perdoar, de ser caridoso, de ser indulgente, não poderia ser recomendado por Jesus se isso tudo depois fosse perdido. Não é perdido. Há uma separação momentânea, mas os nossos queridos, o nosso carinho, o nosso afeto, isso não se perde nunca. Nós vamos estar sempre juntos com eles, munidos aí juntos pela mesma fé, pelo mesmo entendimento, pelo amor, né, que une a todos nós. E outra questão que se apresenta sempre nesses casos é sobre a fatalidade, né? Foi uma fatalidade, aquilo já estava escrito, destino. Nós vamos estudar algumas questões aqui no Livro dos Espíritos que vão nos esclarecer acerca dessas provas, dessas expiações que esses irmãos passaram, que nós também passamos o tempo todo, né? E está aqui no Livro dos Espíritos, dentro da lei de liberdade, que é uma outra lei divina. Então está lá, fatalidade, 851. Há uma fatalidade nos acontecimentos da vida, segundo o sentimento ligado a essa palavra? Quer dizer, todos os acontecimentos são pré-determinados e, nesse caso, em que se torna o livre-arbítrio? E a resposta: a fatalidade só existe no tocante à escolha feita pelo espírito, ao se encarnar, de sofrer esta ou aquela prova. Ao escolhê-la, ele traça para si mesmo uma espécie de destino, que é a própria consequência da posição em que se encontra. Falo das provas de natureza física, porque no tocante às provas morais e às tentações, o espírito, conservando o seu livre-arbítrio sobre o bem e o mal, é sempre senhor de ceder ou resistir. Um bom espírito, ao vê-lo fraquejar, pode correr em seu auxílio, mas não pode influir sobre ele a ponto de subjugar-lhe a vontade. Um espírito mau, ou seja, inferior, ao lhe mostrar ou exagerar um perigo físico, pode abalá-lo e assustá-lo, mas a vontade do espírito encarnado não fica, por isso mesmo, livre de qualquer entrave. Nós falávamos isso aqui na semana passada, sobre a influência que nós sofremos dos nossos irmãos desencarnados. Nós não sofremos essa influência à toa. Somos nós que, normal, esse convívio, como a gente falava na semana passada, é normal. A gente fala plano espiritual como se fosse uma coisa longe, não é, porque nós estamos aqui convivendo todos juntos. Hoje nós estamos aqui, né, vocês encarnados, e há muitos irmãos desencarnados também, que estão aproveitando essa oportunidade para também aprender.
E eles estão aqui porque querem se melhorar, querem se instruir. E nós estamos convivendo com eles o tempo todo. Nós vamos sempre ser ajudados, mas como disse aqui, o Espírito, o nosso anjo da guarda, ele não interfere no nosso livre-arbítrio, ele não interfere, ele auxilia, ele inspira, como o mal também. Como um irmão nosso inferior, que tem as mesmas afinidades, que gosta das mesmas coisas que nós gostamos, se afinizam conosco e começam a conviver conosco. Se eles, a quem nós vamos ceder, quem nós vamos ouvir, isso é responsabilidade nossa. Não é ele que vai, ele vai ser responsável sim pela parte que lhe cabe, de estar às vezes perdendo uma grande oportunidade de evoluir na espiritualidade e continua ainda apegado a vícios, a paixões que nós temos. Mas a responsabilidade é dele. Mas a nossa responsabilidade é ceder ou não. E nós temos muitas circunstâncias na nossa vida que nos provam isso. Em várias circunstâncias que a gente pode agir de um jeito em que a gente para, em que a gente analisa, em que a gente reflete. Ah, de quem que é isso? Isso é uma coisa boa? Será que se eu fizesse isso com alguém, eu me sentiria bem? Então, nessa hora é que a gente começa a pesar se nós vamos ceder à influência dos bons espíritos ou se nós vamos ouvir aquelas sugestões que nos vão continuar aí nos alimentando na nossa inferioridade. Então, a responsabilidade é nossa. E falando aqui sobre a fatalidade, fala só sobre as escolhas, porque os espíritos, né, nós já temos capacidade, não todos, de escolher as nossas provas. Então, nesse sentido, ele pode realmente escolher um gênero de provas que ele irá passar e ele traça ali, não é destino. Ah, isso é destino, isso está traçado, isso está escrito. Não, no sentido, a prova que nós vimos aqui é física, de onde vai ficar, o corpo que vai ter, isso tudo a gente pode influenciar. Agora, na moralidade, não. Porque nós vamos ceder ao bem ou ao mal, seguindo o nosso livre-arbítrio. Então, não há uma fatalidade, um destino traçado. O livre-arbítrio é uma conquista, né? Nos foi dado por Deus para que nós façamos bom uso dele. É claro que nós, espíritos imperfeitos, ainda vamos fazer e fazemos muitas escolhas equivocadas, mas mesmo nesses momentos, nessas escolhas equivocadas, há sempre um aprendizado que vai nos ser útil. E à medida que nós vamos evoluindo, vamos melhorando, vamos desenvolvendo o nosso livre-arbítrio, nós vamos fazendo escolhas melhores. Então a gente tem o livre-arbítrio antes, durante e depois. O livre-arbítrio nos foi dado e tem que ser trabalhado por nós para que ele seja também aperfeiçoado. E isso é claro, né, ao longo aí das encarnações que nós vamos tendo. Aí na questão 853, Kardec pergunta o seguinte: certas pessoas escapam a um perigo mortal para cair em outro. Parece que não podem escapar à morte. Não há nisso fatalidade? Fatal, no verdadeiro sentido da palavra, só o instante da morte. Chegando esse momento, de uma forma ou de outra, a ele não podei-vos furtar-vos. E sempre nessas ocasiões, sempre, desastres aéreos, todo tipo de desastre, de flagelo. Vão ter situações como a gente viu, que o menos provável, que menos se pode fazer, num caso desse, é entrar no elevador. E teve um rapaz que foi exatamente para onde? Para dentro do elevador. E o elevador desmoronou e ele sobreviveu. Esse outro, né, o zelador que estava lá no 6º andar, que o bombeiro escutou na hora que caiu o entulho todo, o bombeiro estava em cima dos escombros e escutou alguém gritando: eu estou aqui no 6º andar. Aí o bombeiro ainda olhou para cima e falou: qual o 6º andar? Não tinha mais andar, não tinha nada, pensou que tinha gente em outro prédio. Mas aí nisso ele sentiu o rapaz tocar na bota dele. O bombeiro sentiu alguém pegar no coturno dele. Ele falou assim: eu estou aqui. Aí o bombeiro falou com ele: você não está no 6º andar, você já está no térreo, o prédio desmoronou. Ele sobreviveu. E vários outros casos, teve um rapaz que saiu mais cedo porque o prédio ficava aberto até às 9 horas e o desabamento foi às 8h30, às 20 para as 9. Ele não estava bem, saiu, foi embora.
São várias e várias circunstâncias que nos mostram isso. No momento que nós temos que desencarnar, que deixar o corpo físico, ele é fatal. Disso não há como nós escaparmos. E se o espírito precisa só passar por aquela prova, por aquilo tudo, ele vai passar pelas mais diversas circunstâncias e vai sobreviver, porque realmente não está na hora do seu desencarne. Aí é o 853A. Assim, qualquer que seja o período, qualquer que seja o período que nos ameace, não morreremos, será que é perigo? Não, assim, qualquer que seja o período, deve ser perigo, né? O perigo que nos ameace, não morreremos se a nossa hora não chegou? Não morrerás, e tens disso milhares de exemplos. Mas quando chegar a tua hora de partir, nada te livrará. Deus sabe com antecedência qual gênero de morte por que partirás daqui. E frequentemente teu espírito também o sabe, pois isso lhe foi revelado quando fez a escolha desta ou daquela existência. São os gêneros de morte, nós escolhemos isso também. Então nós sabemos a hora que nós vamos chegar, nós vamos ver aqui na frente. Há 2 momentos em que existe realmente fatalidade, que é fatal, que é a hora que a gente chega, que a gente encarna, e a hora que a gente desencarna. Isso são 2 momentos fatais. Isso realmente é a fatalidade, porque são momentos dos quais a gente, quando está determinado, quando a gente vai até o fim da encarnação, não tem como a gente retroagir. Então, esses momentos são fatais. Então, não tem como, vai haver uma coisa, se a gente não for... pode ser que um gênero de morte seja desencarnar soterrado. Quantas situações podem acontecer para um espírito passar por essa prova? Muitas situações. É o gênero pelo qual ele vai desencarnar. E o espírito sabe antecipadamente quando vai passar por isso, vai passar por essa situação. Aí vamos lá para 859. Se a morte não pode ser evitada quando chega a sua hora, acontece o mesmo com todos os acidentes no curso da nossa vida? A resposta: são, em geral, coisas demasiado pequenas, das quais podemos prevenir-vos, dirigindo o vosso pensamento no sentido de as evitardes, porque não gostamos do sofrimento material. Mas isso é de pouca importância para o curso da vida que escolhestes. A fatalidade, na verdade, só consiste nessas 2 horas, em que deveis aparecer e desaparecer deste mundo. Mas nesse meio tempo que a gente está aqui, a gente tendo o nosso livre-arbítrio, nós podemos sim passar por situações que são de perigo, e nós podemos fugir daquela situação ali através do nosso instinto de conservação, através da sugestão de um espírito amigo, de que, olha, cuidado. Ou, às vezes, a gente realmente se expõe a perigos pela nossa imprevidência, pela nossa imprudência, e esses momentos são de aprendizado para nós, porque é um momento em que a gente pode antecipar o nosso retorno para o plano espiritual pelos nossos excessos, pela nossa invigilância na alimentação, pela nossa invigilância ao cuidar do nosso instrumento, que é o nosso corpo, a não fazer uma atividade física, tudo isso com os nossos excessos, com a bebida, com as drogas, com cigarro. A gente pode sim, pelo mau uso do nosso livre-arbítrio, antecipar a nossa hora de desencarnar. E depois nós vamos ter que retornar para acabar de passar por aquelas situações que nós ainda iríamos passar, mas que nós antecipamos. E é uma situação que não é incomum, nós cometemos excessos e muitos desencarnam antes da hora. Claro que tudo isso aí há toda uma organização, mas nós temos o nosso livre-arbítrio. Então, se o espírito fizer isso, a situação dele vai se complicar muito. É o suicídio indireto, porque nós temos o suicídio direto, onde a pessoa atenta sobre a sua vida, e o suicídio indireto, que é esse que nós fazemos através dos nossos excessos, através da nossa invigilância,
né, ao cuidar do espírito e do corpo, da nossa invigilância mental, da maledicência, todas essas paixões que a gente conhece muito bem. Então nós podemos sim antecipar essa hora pelo nosso desregramento. E isso também vai ter consequências para nós, porque nós vamos estar numa situação mais difícil, mais penosa, vamos retornar e a situação nem sempre é das mais agradáveis, né? A 859A. Há fatos que devem ocorrer forçosamente e que a vontade dos espíritos não pode conjurar, né? Não pode modificar? Sim, mas que tu, quando no estado de espírito, viste e pressentiste ao fazer a tua escolha. Não acrediteis, porém, que tudo o que acontece esteja escrito como se diz. Um acontecimento é quase sempre a consequência de uma coisa que fizestes por um ato de sua livre vontade, de tal maneira que, se não tivesses praticado aquele ato, o acontecimento não se verificaria. Se queimas o dedo, isso é apenas a consequência de tua imprudência e da condição da matéria. Somente as grandes dores, os acontecimentos importantes e capazes de influir na tua evolução moral são previstos por Deus, porque são úteis à tua purificação e à tua instrução, né? Porque é para isso que a gente está aqui, ó, para se purificar e para se instruir. E por que pela dor? Porque nós ainda estamos, como a gente falou agora há pouco, no desenvolvimento do nosso livre-arbítrio. Nós somos espíritos imperfeitos. Nós fazemos escolhas equivocadas. Mas essas escolhas, elas trazem consequências. Toda ação é uma lei da física. Toda ação, ela gera uma reação. Se é uma ação no bem, vai gerar o bem. Se é uma ação no mal, vai ter como consequência o mal. Mas como a gente viu aqui, ó, as grandes dores, os acontecimentos importantes e capazes de influir na tua evolução moral são previstos por Deus, porque são úteis à tua purificação e à tua instrução, né? Nós somos muito ajudados nesse processo, porque quando a gente começa a estudar aqui, a gente fica meio assim, se sente um pouco, como assim, às vezes bate assim, meu Deus, eu estou sozinho. Não, nós não estamos sozinhos. Deus, na sua infinita sabedoria, fez o quê? Cada um de nós, cada espírito que está aqui encarnado, tem um anjo da guarda. Tem um espírito que tem como missão velar por nós, tem como missão nos orientar, não interferir, porque as escolhas são nossas. Mas é como um pai, que na educação de seu filho sugere, explica, não faça isso, não vá por ali. E às vezes a criança teima em ir, usa do seu livre-arbítrio e vai lá e tem uma consequência desagradável, mas aquilo ali vai fazer com que ela aprenda. Então nós também vamos passar por esses grandes acontecimentos. É claro que nós temos as nossas provas, as nossas expiações, né? O nosso passado todo aí que nós temos que resolver, mas nós não estamos sozinhos nisso. Seria muito injusto até da parte de Deus nos deixar com uma tarefa muitas vezes tão difícil, abandonados. Nós não estamos abandonados. Nunca, jamais, em nenhuma circunstância. O que acontece muitas vezes é que nós, pela nossa escolha, afastamos esse bom gênio, o anjo da guarda, esse espírito protetor, não importa o nome. Porque ele está sempre ali com a tarefa de nos auxiliar, de nos instruir. E não é aquela instrução que às vezes a gente acha, eu rezo tanto, eu peço, eu faço tanta prece, nada acontece na minha vida. Mas nós estamos com os nossos olhos da matéria, os nossos olhares limitados, a nossa visão turva. Eles não, são superiores a nós, enxergam mais do que nós e sabem que muitas vezes o que nós pedimos através das nossas preces são a nossa derrocada. Por isso que não acontece. Então, às vezes a gente olha, a gente quer muito uma coisa, a gente se potencializa, a gente se entrega a um projeto, a realização de uma certa coisa e aquilo não acontece. E a gente às vezes reclama, por que isso não acontece? Parece que a minha vida não dá certo. Vamos ter paciência e parar de reclamar. Porque muitas vezes aquilo que a gente quer é o que vai nos proporcionar a nossa derrocada. É o que vai nos fazer perder toda uma existência por causa de um erro, por causa de uma visão ainda equivocada. Então, através da prece, a gente pode pedir ajuda aos amigos espirituais, porque eles vão sempre nos ajudar, mas da maneira certa, não da maneira como a gente quer.
porque nem sempre, ou quase na maioria das vezes, a gente quer o que não vai nos beneficiar. Mas só com o tempo, com o amadurecimento espiritual mesmo, é que a gente vai compreendendo que o que acontece é o que é certo na hora certa e não há equívocos nisso, né? Pode o homem, por sua vontade, pelos seus atos, evitar acontecimentos que deviam realizar-se e vice-versa? Pode, desde que esse desvio aparente possa caber na ordem geral da vida que ele escolheu. Além disso, para fazer o bem, como é do seu dever e único objetivo da vida, ele pode impedir o mal, sobretudo aquele que pudesse contribuir para um mal ainda maior. E é claro que dentro dessas escolhas não há uma regra rígida, tem que ser assim, tal dia, tal data vai acontecer. Não. Há uma flexibilidade dentro dessas possibilidades, dentro do uso do nosso livre-arbítrio, mas que essas escolhas que a gente faça não alterem muito o plano reencarnatório, porque o que nós fazemos é isso, o espírito escolhe o gênero de provas, não escolhe os acontecimentos ali certinhos, não, é um gênero de provas e dentro daquele potencial, dentro daquelas oportunidades, há vários caminhos para ele percorrer, há uma flexibilidade, mas que no final das contas não vai modificar em muito a natureza da prova que esse espírito escolheu. Então há uma flexibilidade de acordo, como a gente viu, a gente pode antecipar, ou a gente pode, dependendo se a gente está fazendo um trabalho bom, se a gente está engajado num projeto social e alguma coisa que seja útil, pode ser que nós tenhamos aí um acréscimo de anos na nossa existência na matéria, tudo isso analisado, tudo isso passando pela permissão de Deus com um fim útil, porque a gente viu aqui, ó. Além disso, para fazer o bem, como é seu dever e o único objetivo da vida, ele pode impedir o mal, sobretudo aquele que pudesse contribuir para um mal ainda maior. Então pode sim, com a permissão de Deus, é claro, ter aí esse espírito passar mais alguns anos na Terra, desenvolvendo projetos, desenvolvendo o seu trabalho, principalmente os que são aí de grande utilidade para a humanidade, porque mais 1 ano, 2 anos, 3 anos, isso para nós que temos a eternidade não vai fazer diferença. O tempo e o espaço são noções que nós encarnados temos. Mas essa noção não existe no espaço. Tempo e espaço é uma medição nossa, né? Nós somos infinitos, nós somos eternos. Então, um acréscimo de alguns anos não vai fazer diferença, principalmente se há um bem atrás daquilo ali. 861. Essa aqui é muito interessante, ó. O homem que comete um assassinato sabe, ao escolher a sua existência, que se tornará assassino? E olha a resposta: não. Sabe apenas que ao escolher uma vida de lutas, terá a probabilidade de matar um de seus semelhantes, mas ignora se o fará ou não, porque estará quase sempre nele tomar a deliberação de cometer o crime. Ora, aquele que delibera sobre alguma coisa é sempre livre de a fazer ou não. Se o espírito soubesse com antecedência que como homem devia cometer um assassínio, estaria predestinado a isso. Sabei então que não há ninguém predestinado ao crime e todo crime, como todo e qualquer ato, é sempre o resultado da vontade e do livre-arbítrio. Não tem essa história de responsabilizar terceiro, não. Eles são muito claros no que eles dizem a respeito disso. A responsabilidade é sempre nossa, porque a gente gosta sempre de se encostar em alguém, de se encostar em alguma circunstância para defender o nosso ego, o nosso amor próprio. Não há isso. É sempre fruto aqui, ó. É sempre o resultado da vontade e do livre-arbítrio. A responsabilidade é nossa. Então não adianta a gente ocupar terceiro. Eu fiz isso porque me levou. Tudo bem, são várias e várias circunstâncias pelas quais a gente passa na nossa vida. Mas é sempre a nossa responsabilidade. Pelos pensamentos, pelos atos, pelas palavras. Então a gente vê que não tem essa história de alguém livrar a nossa cara, não. A
A consciência é nossa. É por esse processo que, ao desencarnar, cada um de nós vai passar. Não é um tribunal onde Deus vai estar sentado lá com Jesus e nós vamos ser julgados. Não, não é nada disso. Isso é uma figura alegórica, uma figura que não esclarece nada nem ninguém. Mas é a nossa própria consciência que vai nos cobrar. Somos nós que vamos examinar a existência que nós acabamos de deixar. E nós temos muitos recursos para tentar amenizar realmente a nossa situação, já desde agora, fazendo a nossa parte, nos esmerando em melhorar para a nossa situação futura ser melhor, porque o que vai determinar o nosso futuro é o que a gente faz hoje, principalmente com o que a gente aprende aqui. Então vamos lá de novo. Sabei então que não há ninguém predestinado ao crime, e todo crime, como todo e qualquer ato, é sempre o resultado da vontade e do livre-arbítrio. De resto, sempre confundis duas coisas bastante distintas: os acontecimentos materiais da existência e os atos da vida moral. Se há fatalidade às vezes, é apenas no tocante aos acontecimentos materiais, cuja causa está fora de vós e que são independentes da vossa vontade. Não é o que a gente acabou de dizer? Aquelas pessoas estavam lá, aqueles espíritos sabiam que ia passar por um gênero de prova daqueles. Estavam lá no momento certo, quando foi, ou quando aconteceu aqui em Friburgo, estavam no momento certo de partir, mas como a gente viu aqui, é uma causa que está fora de vós, e nós não controlamos a natureza. Controlamos? De forma alguma. Nós sentimos isso na nossa pele aqui há um ano atrás. As intempéries, a chuva, o que aconteceu. Então a gente não tem como controlar. É uma fatalidade porque são fatos que acontecem e que independem da nossa vontade e os quais nós estamos submetidos. Não por castigo de Deus, nunca. Não, nós estamos aqui sujeitos a tudo isso com um fim útil, com um fim providencial, com um fim voltado para o aprendizado do espírito, que é eterno, não do corpo, que é passageiro. Quanto aos atos da vida moral, emanam sempre do próprio homem, que tem sempre, por conseguinte, a liberdade de escolha. Para os seus atos, não existe jamais a fatalidade. Então, a gente viu aqui muito claro, porque a gente sempre nessas situações escuta muito falar sobre isso, fatalidade, não é. Então, aqui tem algumas outras questões que podem ser estudadas aqui também, eu só destaquei algumas, mas que podem ser estudadas. É um capítulo também que fala sobre o livre-arbítrio, está lá na Lei de Liberdade. Então, é importante a gente estudar. E espero que o estudo que a gente tenha feito aqui essa noite tenha dado assim um esclarecimento para nós, encarnados e desencarnados também, que estamos aqui nesse aprendizado. Obrigada e boa noite. Hoje eu fui chamado numa loja, eu estava passando assim numa galeria, aí alguém me chamou numa loja, vem cá. Aí eu fui lá. Tinha lá um computador ligado e tinha lá o programa Terceira Revelação, desse último que nós fizemos, rodando. E tinha acabado de surgir uma dúvida 10 minutos antes de eu passar, então chamaram. Aí tinham lá 1, 2, 3, 4, 5, parece 4 ou 5 pessoas. E uma jovem, uma moça da loja, estava meio assim, confusa com o que eu tinha falado a respeito de Jesus não ter tido, se ele não tivesse tido um corpo normal, igual ao nosso, como algumas teorias aí admitem, e o Espiritismo não, mas algumas teorias admitem que Jesus teve um corpo fluídico. Então, eu disse lá no programa que isso tiraria as características de credibilidade do próprio Jesus, porque ele não poderia estar ensinando como nós devemos viver, como nós devemos perdoar, se ele era diferente, se ele reencarnou de uma forma diferente que a nossa. Ele não tinha um corpo igual ao nosso, então perdoar a dor que se abate sobre nós quando a gente não sente é muito fácil, seria o caso dele. Aí ela falou, não, mas o senhor falou que Deus quando vem aqui, eu falei, não foi Deus. Aí fiz a separação, Deus é o Criador, Deus é único, Deus é o Pai. Jesus é um professor que veio aqui. Quando ele chegou aqui, já tinha feito toda a evolução dele como aluno,
passando por várias escolas, como nós passamos por várias escolas. Quando um professor vai a uma sala de aula, ele não vai lá para aprender nada, ele vai lá para ensinar. Da mesma forma, mas isso não significa que o professor já nasceu professor. Ele nasceu como todo mundo e ele fez os cursos, passou pelas mesmas escolas que as outras crianças que vão vir depois vão passar, e ele vai lá ensinar aquilo que ele aprendeu. Aí ela entendeu essa questão de Jesus e Deus, Deus nosso irmão e não nosso Pai reencarnado. E aí ela entendeu. Aí o rapaz ainda falou assim, tá vendo como é que foi bom esclarecer isso aí? E outras coisas que eles gostam muito quando a gente mostra, quando a gente faz aquela reflexão de que se nós nos colocarmos em lugar de Deus, no lugar de Deus, nós vamos ver que esse Deus que nós sempre aprendemos aí na história milenar das religiões, esse Deus não existe. Esse Deus foi criado pela mentalidade humana, com as características humanas e os interesses humanos. Então esse Deus que o Espiritismo vem mostrar é aquele que rompe as trevas da ignorância, dos preconceitos, e mostra um Deus acima disso tudo que nós estávamos acostumados. Um Deus supremo amor, suprema justiça, suprema bondade. Um Deus que não é Deus dos católicos, dos protestantes, dos muçulmanos ou dos budistas. É Deus dos universos, de todas as criaturas, os que creem e os que não creem. Então nós fizemos essa, e eles gostaram muito, porque nós nesse programa que está aí na televisão rodando, e vai rodar amanhã, vai reprisar amanhã 9 horas e domingo também às 9 horas, nesse programa eu destaquei muito Madre Teresa de Calcutá, as virtudes dela, o trabalho dela, como um exemplo. Ela não entendia Deus, como ela mesma declarou, ela chegava a duvidar da existência de Deus. Palavras dela, em cartas dela, não foram biografias que fizeram a respeito, não, foram cartas dela expressando essas dúvidas, e ela tinha dúvida sobre a existência de Deus. Ela não entendia como ela lutava tanto pelos pobres, contra o sofrimento, a injustiça, e Deus não fazia nada. E esse Deus, cadê o Deus? Ela segurando a barra sozinha. E Deus sem interferir. Então eu dei como exemplo Madre Teresa de Calcutá, que tinha dúvidas sobre Deus, que não aceitava o Deus da própria igreja dela e das igrejas aí fora, mas fazia o que tinha que fazer. Nós mesmo compreendendo Deus melhor do que muitas criaturas que ainda não tiveram essas informações que nós já temos, mesmo compreendendo melhor Deus, nós temos, às vezes, e temos muita dificuldade de fazer o que uma Teresa de Calcutá fez, o que uma irmã Dulce fez, concepções erradas, conceitos errados a respeito de Deus, mas ações certas na vida, ações certas no bem, tudo dentro desse contexto que nós estudamos aí, que nós estamos estudando aqui hoje, a respeito das provas por que nós devemos passar. Como Valéria destacou muito bem, o Livro dos Espíritos esclarece muito bem, não está traçado o nosso destino, porque nós continuaremos eternamente com o livre-arbítrio, encarnados ou desencarnados. Então, pedimos um tipo de prova? Pedimos. Vamos estar sujeitos ao crime? Vamos. Mas vamos sucumbir ao crime? Aí vai depender da gente. Aí é uma questão do livre-arbítrio. Aí é a dificuldade da prova. Aí é o mérito da aprovação na prova. É o mérito na vitória. Então, nós estamos sempre em prova. Ninguém vem para o mundo, como eu disse na reunião passada, ninguém vem para a Terra para ficar de férias direto. Quando nós encarnamos no recreio. Somos tratados com todo carinho, com chocalho, com boneca, com brinquedinho, bercinho todo forrado, não é? Carinho, talquinho. Então nós chegamos nas férias. E depois nós queremos ficar eternamente nas férias. É por isso que às vezes vem o ferrão, vem a dor, vem o sofrimento, vem o tropeço, vem o problema, aí você tem que procurar socorro, aí você tem que procurar alguma coisa. Mas tem muita gente que por não sofrer o que o mundo oferece, às vezes, está completamente alheia a isso, completamente alheia. Eu já uma vez estive numa casa, engraçado, pessoas que não tinham nada, problema nenhum, estavam bem de saúde e tal, estavam na sala, por acaso, vendo o meu programa, porque estava no ar. E a pessoa doente, a pessoa revoltada, que estava cheia de problema, inclusive as pessoas iam lá dar passe nela, tinham equipes de centro aí que iam dar passe nela.
a tal pessoa precisando de passe, doente, acamada há muitos anos, estava assistindo Silvio Santos. Silvio Santos, vem aí. E o programa nosso, na televisão, estava na televisão na sala. E tinham 3 ou 4 pessoas interessadas, porque não estavam sentindo nada, que não estavam com problema nenhum. A pessoa que estava sendo assistida pelas religiões, etc., não está nem aí. Tem muita gente que nem com a dor desperta ou quer conhecer o que vai ser, afinal de contas. Eu acho isso tão legal, tão bacana. O que vai ser? Nós devemos procurar saber para a gente não se afobar. Não nos desesperemos. Quem se desespera é quem se agarra no mundo. Quem só tem o mundo. Elegeu o mundo. Então se desespera. Mas é claro que nós vamos largar o mundo. Ricos ou pobres, sofrendo ou não sofrendo. Nossa vida aqui é passageira, é curta. Essa é a fatalidade. Nós vamos largar. A partir do momento que nós nascemos, nós já estamos fatalmente destinados à morte. O nascimento e a morte são as 2 fatalidades da vida. Então, já sabendo que vamos partir, tem gente aí morrendo de velho, ainda correndo atrás de ganhar mais dinheiro para comprar mais terra, mais patrimônio, já na tábua da beirada. Já na tábua da beirada, ainda correndo atrás para ganhar dinheiro, para comprar, para deixar na poupança, para aumentar o patrimônio. Não é? Tem gente, vocês sabem que tem. Infelizmente até é uma maioria, não é uma minoria não. É uma maioria. Por isso que a gente sofre tanto aqui. Mas é um mundo próprio para isso. Não está errado não. Não estamos falando que está errado. É assim mesmo. Mas nós temos que ver que não devamos entrar por essa linha aí, pegar essa corda furada, essa corda partida, ou essa canoa furada. Não devemos, porque isso não nos vai dar tranquilidade, paz, segurança e firmeza no nosso comportamento. E condições de nós sairmos daqui para mundos melhores, claro. Então é muito interessante isso. Agora que tem muito pouca gente interessada, claro que tem. Claro que tem. Não estou nem falando aqui por nós, que hoje nós temos pouca gente aqui, né? Mas que tem muito pouca gente interessada, tem. Você começa a falar às vezes sobre a vida, a morte, sobre Deus mesmo, sobre algumas coisas interessantes e tal, que a gente acha, a maioria das pessoas vão sair de perto, não querem saber, vão pensar em outra coisa. Fazer o quê? Não é? Faz parte da vida. Queridos, eu tenho uma pergunta aqui, não sei se quem fez veio hoje, mas nós vamos falar sobre ela hoje e amanhã e domingo, porque domingo nós temos também reunião com esclarecimento de dúvidas, né? A pessoa perguntou, qual é o conteúdo do Livro dos Espíritos, publicado em 1948 por Andrew Jackson Davis, Estados Unidos? A Ângela pesquisou para mim, porque eu nem tinha ouvido falar sobre, mas a Ângela foi pesquisar e disse que não é bem o Livro dos Espíritos, publicado em 1948. É o livro Fatos Espíritas, publicado em 1948, não é? Em 1948, Fatos Espíritas. Vejam bem, eu tenho resposta para os dois, mesmo sem nunca ter ouvido falar. Primeiro, qual o conteúdo do Livro dos Espíritos, publicado em 1948 por Andrew Jackson Davis? Se for o Livro dos Espíritos da codificação, tem que ser o conteúdo dele, senão não é Livro dos Espíritos de Kardec da codificação, é outro Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos da codificação fala sobre a existência de Deus, a imortalidade da alma, a pluralidade das existências, as reencarnações, a pluralidade dos mundos habitados, a comunicabilidade dos espíritos e com isso reunido a perfeição para o universo. Esse é o conteúdo do Livro dos Espíritos. Em qualquer lugar que reproduzam o Livro dos Espíritos, tem que ser nesse conteúdo e nesse roteiro, né? Mas não é Livro dos Espíritos, ela viu lá, constatou na internet e viu que é livro Fatos Espíritas. E esse Andrew Jackson Davis foi um médium, um grande médium de efeito físico, um médium americano que era analfabeto
e que, a certa altura da mediunidade, ele começou a demonstrar uma capacidade extraordinária, que era produto da comunicação dos espíritos que ocorriam sobre ele. E ele faz uma série de anúncios, por exemplo, ele anunciou o surgimento do automóvel, ele anunciou o surgimento da aviação, os espíritos, por intermédio dele, fizeram uma série de previsões a respeito do avanço da tecnologia. Ele fez previsão da máquina de escrever, da máquina de datilografia. Isso tudo antes dessas coisas existirem, ele fazia, foram escritos livros ditados por ele, apesar de ele não saber escrever nem ler. Ele tinha uma família pobre, a mãe dele era problemática, o pai dele era alcoólatra, mas isso não tem problema, porque Isaac Newton também, o grande gênio da humanidade, teve uma vida terrível e uma infância que as pessoas não davam nada por ele, e no entanto foi um grande, né? Esse Andrew Jackson Davis foi realmente um grande médium nos Estados Unidos, e fez até a previsão da vinda, do surgimento do espiritismo, segundo consta lá no trabalho sobre Davis. O que eu quero falar para vocês é o seguinte: quando a gente faz aqui essas reuniões de esclarecimento de dúvidas, de que a gente responde qualquer coisa à luz do espiritismo. Então, quando fizerem perguntas, façam o seguinte, porque quem faz a pergunta é porque se interessou pelo tema. Então, estudem o tema, ou se integrem no tema, e depois façam a pergunta com conhecimento da obra. Aí a gente encaixa com a resposta da doutrina espírita, com certeza. Quando alguém me pergunta sobre Bíblia, eu não leio Bíblia, eu às vezes pesquiso Bíblia, quando tem alguma citação que me interessa ir lá ver. Às vezes eu vou até lá ver se é isso mesmo, porque eu não acredito. Falo, não é possível que isso esteja lá. Uma coisa tão ilógica, inaceitável, que eu vou lá ver. Como, por exemplo, quando eu vi que 2 garotos, parece um menino, não sei, agora eu não lembro se é 1 ou 2 meninos, isso não faz diferença, mas a tese do ensino é a seguinte: o menino ficava zombando de um profeta careca. Se alguém sabe a história aí, está lá. Isso, se vocês quiserem detalhes, eu dou o número aonde é que está, qual é o livro, qual é o versículo e o capítulo. Mas o menino ficava zombando do profeta. O profeta fez um pedido a Deus, Deus mandou saiu um urso. Deus mandou sair um urso, o urso destruiu, comeu o menino, matou o menino. É Elias? Aí, muito bem, tá vendo? Está lá. E, se quiserem, a gente dá os números direitinho, mas está lá, não está lá? Zombaram do profeta, porque o profeta era careca. Então Deus fez aparecer um urso que destruiu, comeu o garoto. Olha só, que força tem esse Deus, hein? Que competência, não é? É insensato, mas as pessoas acreditam, botaram a viseira e acreditam. Aí eu fui lá ver. Então eu não leio Bíblia, eu pesquiso às vezes quando eu vejo essas coisas. E realmente está escrito lá, como, por exemplo, naquela batalha que Josué pediu para o sol parar para ele ganhar a batalha. Eu fui lá ver, realmente confirmar os detalhes. Antes de Josué pedir para parar o sol, Deus jogou pedra na turma também. Deus matou mais gente do que Josué com o exército dele. Está lá, depois você consulta que está lá, Deus jogou pedras nos soldados e matou muita gente, mas não deu para matar todo mundo. Então o que ele fez? Parou o sol e Josué foi lá e sapecou todo mundo, mataram, arrematou, aí bom, terminou, largou o povo para lá. Quer dizer, aquele povo que foi morto por pedrada pelo próprio Criador, pelo próprio Pai Criador, ajudou a jogar pedra nos outros. Aí eu vou lá, nesse caso, eu vou lá ver, porque eu vou lá ver com o próprio olho que a terra há de comer, para ver se está lá mesmo. E está, normalmente está. Agora, eu não leio Bíblia, não sou estudioso de Bíblia, leitor de Bíblia. Mas quando qualquer um lá fora, pastor, evangélico, que eles gostam muito de provocar, de perguntar, porque eles querem mostrar que a Bíblia é a palavra de Deus. Quando eles fazem a pergunta, falam, me diz o que está escrito lá, porque eu não sei. Aí o cara diz o que está escrito, aí eu dou a conclusão da doutrina espírita. Aí é comigo. Então, quando fizerem a pergunta foi assim: qual é o conteúdo do livro Fatos Espíritas publicado? Eu não sei qual é o conteúdo. Aí eu devolvo a pergunta da seguinte forma: qual é a dúvida, ou o que você viu lá que contraria a doutrina espírita, ou que você quer que explique à luz da doutrina espírita? E aí refaz a pergunta.
lá o Andrew Davis disse isso, que a reencarnação, isso, ou que o mundo habitado, isso. Aí eu tenho a resposta, entenderam? Muito bem, por exemplo, eu fui saber, fui me informar a respeito, eu hoje fiquei sabendo que existiu, o que fez, tudo bem. Nada é inútil nem perdido, tudo tem a sua razão de ser, tem a sua lógica, tem a sua contribuição, seja do jeito que for, até quando é muito negativa, para que a gente pense a respeito daquilo. Kardec perguntou, mas por que Deus permite que os espíritos maus interfiram sobre as pessoas? Para testá-las, claro, para forçar a reação. Então tudo é importante, tudo é útil, tudo tem o seu contexto e tudo deve ser aproveitado para daquilo nós tirarmos ensinamento, aprendizado. É isso que nós estamos fazendo aqui, não é? Então, eu domingo vou voltar a falar, porque talvez a pessoa que fez a pergunta hoje não esteja, essa pergunta não esteja.